Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando, para mais uma aula. Vamos continuar falando aí sobre o espaço rural brasileiro. Continuar falando aí sobre o campo. Falou? Mas antes, como de praxe, toda aula minha, eu sempre falo com vocês para não esquecer de assinar a lista de presença. O link dela está na descrição do vídeo, tá bom? Se você já sabe aí que se tiver dúvida, qualquer coisa, você tem vários canais, várias formas aí de entrar em contato comigo e poder esclarecer. O importante é não passar ela para frente. Falou? Beleza? Combinado? Desculpem. Olha só, pessoal, lembrando aí que nós estamos falando do capítulo 4, né? Já tem alguns dias que nós estamos tratando dele, do capítulo 4. O espaço rural brasileiro. Estamos falando sobre o campo. Nós começamos a falar lá, na nossa primeira aula sobre essa questão do espaço rural. Nós falamos da importância, obviamente, desse espaço rural, mas começamos trazendo a ideia da organização do espaço, não foi isso? A organização do espaço. Vimos que nessa questão da organização, no Brasil nós temos uma grande concentração de terras. Concentração de terras ou concentração fundiária, também pode ser utilizada assim. Essa concentração, sobretudo, está relacionada ao nosso processo histórico, não é isso? Processo histórico. Entre outros aspectos, Falamos um pouquinho também na nossa primeira aula sobre a estrutura fundiária brasileira, como se organizam, como se organiza o campo brasileiro. Então, sobre a estrutura fundiária brasileira. Nesse aspecto, nós vimos a questão de minifúndios, latifúndios, pequenas, grandes, médias propriedades. Depois vimos a importância das atividades agrícolas. E aí, nesse quesito aqui, estou fazendo um resumo aqui, Vimos a importância das atividades. Aí eu estou fazendo esse resumo para ficar cronológico aqui. Dentro dessa importância, nós vimos como o campo se modernizou, a modernização do campo. Modernização. É um campo altamente moderno, sobretudo brasileiro. Vimos nessa questão da modernização, uma questão muito comum que se usa hoje, é uma discussão muito forte que tem na questão dos transgênicos. E também dos agrotóxicos, não foi isso que nós falamos? Agrotóxicos. Dos agrotóxicos. E hoje, nesta aula, para consolidar sobre essa estrutura, sobre esse aspecto do campo aqui, nós temos que falar também sobre os sistemas de produção agropecuária, ou também conhecido como sistemas agrícolas, que nós já vamos entender o que é isso, agrícolas. Então, toda vez que eu penso aqui, em sistemas de produção agropecuária, eu quero dizer o quê? O que será que é um sistema de produção agropecuária ou sistema agrícola? Vou colocar aqui embaixo, apesar que eu
escrevi ali em cima. Deixa eu descer essa coisa linda aqui, ó, que sou eu, né? No caso, estou falando aqui para baixo. O que é, então, sistema de produção agropecuária ou sistema agrícola, né? Também pode estar escrito dessa forma. Sistema agrícola. Vocês vão ver, essa parte é facinho. Vocês vão logo, quando eu começar a falar, assim, pelo amor de pessoa, tá me tirando. Então, o sistema de produção agropecuária ou sistema agrícola nada mais é que o grupo de atividades. Vou escrever aqui. Grupo de atividades técnicas. Eu gastando português. Técnicas sociais. Pera aí, não tem esse acento aqui, né? Parece que não estou sabendo. Falei que estava gastando português, pelo visto não estou não, né? Então, olha lá. Eita. Grupo de atividades técnicas, sociais e econômicas implantadas em uma área de produção. Área de produção. Como assim, professor? São as técnicas, tanto na pecuária como na agricultura, que são utilizadas. Simples. E essas técnicas, né, elas vão ter aspectos sociais e aspectos econômicos. Quer ver? Agora a gente vai aqui para o nosso primeiro slide. Olha aí. Esta primeira técnica, esse primeiro sistema agrícola, esse primeiro sistema de produção agropecuária que nós temos no campo brasileiro, vocês devem lembrar, vocês devem conhecer. Deixa eu vou escrever de outra cor aqui. Chega de amarelo. Agora eu quero abusar das cores. Vamos de roxo. Será que vai dar certo? Esse sistema é conhecido como sistema... bonito. Sistema extensivo. Lembrei já, professor. Já estudei isso quando eu estava lá no 5º ano. Sistema extensivo. Como que funciona o sistema extensivo? O sistema extensivo utiliza aí, olha, mão de obra já dá para perceber, né? Pela foto, pouco qualificada. A mão de obra é numerosa. Eu tenho no sistema extensivo técnicas. Olha os caras com carrinho de mão, com a mão, com enxada. Então as técnicas são arcaicas, antigas, né? Arcaicas. Carrinho de mão, tem muita tecnologia aí? Não, né? Olha que boi, tá solto aqui. Então eu tenho o quê? Pouco uso de tecnologia. O que mais que eu posso falar aqui? Eu tenho baixo aproveitamento da terra, porque não é em todo lugar que dá para plantar, né? Então eu não consigo aproveitar todas as áreas de plantio. Então eu tenho um baixo aproveitamento da terra, por exemplo. O que mais que eu posso citar aqui do sistema extensivo? Eu tenho baixa produtividade.
Olha aí, o gado é criado solto. E esse sistema extensivo, vocês precisam saber, essa técnica de produção aqui, ela é voltada para abastecer o mercado interno ou externo, hein? Será que essa forma de produção de alimentos aí, ela abastece o mercado interno, as pessoas aqui do Brasil, ou externo? É para produzir alimento para outros países? O mercado interno. Oh, é mesmo? É. Então, o alimento que chega no nosso sacolão ali vem desse tipo de sistema aqui, geralmente? Sim. No sistema extensivo, quase que em sua grande maioria, há o emprego da agricultura, que nós chamamos, já até falei em algumas aulas para trás, da agricultura familiar. Eu tenho um emprego da chamada policultura. Olha aí em cima nessa foto, por exemplo. Policultura. O que é policultura? Quer dizer o quê? Eu tenho vários tipos de cultivos aqui no mesmo lugar. Às vezes aqui é uma alface, aqui é uma couve, aqui é cebolinha, ruim pra caramba, mas né? Tem gente que gosta, entre outros, entendeu? Então, policultura no sistema extensivo faz dessa forma, né? Aqui no sistema extensivo, perceba, agricultura familiar. Se é agricultura familiar, grande parte do que se planta, do que se cria na agricultura familiar, nesse sistema extensivo, é para o consumo, não é? Para a subsistência. Mas aí o que vai acontecer? Eles vão consumir e vai sobrar um pouco desse alimento, né? Então existe aqui, ó, o que sobra, eles vão vender. Então, venda do excedente. Excedente. Então, olha só. O que sobra aqui, esse excedente, que abastece o mercado interno nosso aqui, os nossos sacolão, esse tipo de coisa, nossos supermercados. Tá bom? Outra característica do sistema extensivo, que é bastante utilizada, é o que? A agricultura, que nós chamamos também. Agricultura. Opa! Começou fazendo besteira. Agricultura orgânica. Tá muito na moda agora, né? Que é o quê? Uma forma mais sustentável, que não utiliza aí agrotóxicos, que não vai utilizar fertilizantes para o plantio. Estas são as características do sistema extensivo, tá? É um sistema de produção bastante abundante no Brasil. Característico aí, sobretudo, da agricultura familiar, do pequeno produtor. Tá ok? Né? Entendido? É fácil, não é? Esse sistema é extensivo. Mão de obra pouco qualificada, ou seja, não tem muito estudo. É bastante numerosa, precisa de muita gente, às vezes, para poder, né, dependendo do tamanho da área, né, para poder fazer todos os cultivos. As técnicas são arcaicas. Os caras, para poder plantar, eles têm que usar enxada. Eles, para poder mexer o solo, eles têm que usar aquele arado ainda. Eles não têm nada moderno ainda. Eles têm pouco uso de tecnologia ou nenhuma. Eles têm que aproveitar como que o solo tá, não tem como fazer correção no solo. O gado é criado solto. Tá bom? Não esqueçam disso. Esse é o sistema extensivo. Bom, se o sistema extensivo é dessa forma, eu vou ter o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é só você pensar desse jeito. Se um lado a mão de obra é pouco qualificada, então o outro sistema só pode ser o quê? Mão de obra muito qualificada. Se um lado as técnicas são muito arcaicas, são muito antigas, do outro lado as técnicas são muito modernas.
Se de um lado eu tenho pouco uso de tecnologia, do outro lado eu tenho muito uso de tecnologias. E por aí vai, né? Então, essa outra forma, né? Olha aí, olha as fotos aí, já querem dizer tudo. É o que nós chamamos, agora eu vou colocar de outra cor, né? Lá nós escrevemos de roxo. Deixa eu ver vamos de verde. Aqui vai ser o sistema intensivo. Intensivo. E ele vai ser o contrário do extensivo, né? Olha só, isso é praticado no Brasil. Eu vou ter o quê? Mão de obra qualificada. Quando eu falo qualificada, quem vai trabalhar no campo, né, no sistema intensivo, são os engenheiros agrônomos, os engenheiros ambientais, tá? São os técnicos agrônomos, tá? São pessoas que estudaram especificamente para aquilo. Não é aquela pessoa que herdou aquele conhecimento de plantio, de como que planta, aquela coisa. Não, são pessoas que fizeram curso, às vezes vão para outro país para estudar como que vai fazer um determinado cultivo, tá? Eu tenho aqui o emprego no sistema intensivo, técnicas modernas de cultivo, de criação de animais. Também tenho no sistema intensivo intenso uso de tecnologias. Os caras aqui, para olhar a plantação deles, os caras têm drone, os caras têm sensor nas plantas, tem um sensor lá que quando cai muito a umidade do ar, liga a um sistema próprio de irrigar a planta, para molhar a planta. Determinados locais têm uma estufa própria, quando a temperatura cai, liga um sensor para aquecer o local que a planta está, a vegetação. Olha que top! Tem o gado, por exemplo, tem sensor, tem chip no gado que vai mostrar quanto que o gado está engordando, como que ele está crescendo, a taxa de gordura dele. É verdade. Eles vão mudando, né, eles vão empregando a tecnologia em tudo. Os caras usam satélite para poder visualizar a plantação e saber como cultivar e a forma melhor de cultivar, tecnologia. Então, se eles conseguem implantar a tecnologia desta forma, né, eu posso dizer com toda a propriedade que existe um alto aproveitamento da terra, né? Não, meu A tá saindo, né? Aproveitamento da terra. Consegue se plantar em qualquer lugar, até em lugar que não é para plantar, né? Por exemplo, no Cerrado, por exemplo, eu estou repetindo as coisas. No Cerrado, onde planta muita soja aqui no Brasil, o solo do Cerrado, ele é muito ácido, né? Os caras estudaram lá, mão de obra qualificada, estudaram técnicas modernas, né? Usaram a tecnologia, eles viram que tem como corrigir a acidez do solo. Os caras vão corrigir a acidez do solo e conseguem plantar. Aproveitamento da terra. Então consegue plantar em tudo. Olha só, né? Eu tenho então, se eles conseguem aproveitar toda a terra, eu tenho por outro lado uma alta produtividade. Ok? Eu tenho o gado, por exemplo, em vez, igual nós vimos lá, o gado é criado solto, a 2 passos do paraíso, lá no extensivo. Aqui não. O gado aqui é criado em estábulo, confinado, igual tá aí, ó. Por que é bom criar o gado em estábulo, confinado, igual tá aí? Estábulo. Porque a carne fica mais macia. Porque quando a gente viu o gado daquele jeitinho ali, ó, solto,
dando um rolezinho pelo campo, pelas áreas, ele está todo momento movimentando, não é? Ele está exercitando. O que está acontecendo com a carne dele? Ela pode ficar mais... Pode não, ela fica mais dura. E esse aqui que nem mexe? A carne fica mais suculenta, não é verdade? Aquele bifinho que chega no seu almoço, ele chega mais macinho. Ou aquela picanha que você faz aí no seu churrasco, fica mais suculenta, porque o gado ele estava confinado. A carne fica mais macia. É melhor para você comprar, não é? Então o gado fica em estábulo. O sistema intensivo, basicamente, ele visa atender, tá? O mercado externo. Olha que treta, cara. É o mercado externo. Quase toda a produção do sistema externo é para abastecer outros países do mundo. O Brasil exporta isso para outros locais do planeta. Pra vocês terem uma ideia, tem mais cabeça disso aqui, ó. Cadê meu lápis? Cadê? Aqui. Aqui, ó. Tem mais cabeça disso aqui, ó. De boi, de vaca aqui no Brasil do que de gente. O nosso rebanho bovino é maior do que a população brasileira. Nós somos aí aproximadamente 211 milhões de brasileiros, né? E nós temos aproximadamente 230 milhões de cabeças só de boi para corte. Imagina? Para virar churrasco. É muito. A gente só perde para a Índia. Mas a gente só perde para a Índia porque a Índia tem uma questão sagrada lá, né? Com a vaca lá e tudo. Então o Brasil que tem o maior rebanho aí. Né? Tem mais vaca do que... Gente, eu fico pensando se... Quem já assistiu aquele filme Planeta dos Macacos? Se as vacas resolverem tomar aqui o Brasil, né? Planeta das Vacas. Pensou? Planeta dos Boi. Uma outra coisa que eles fazem no sistema intensivo, já até falei aqui, né? Para poder plantar mais aqui, ó, eles fazem correção do solo. O solo às vezes é muito ácido, o solo não tem nutrientes, né? Os caras corrigem, eles colocam nutrientes no solo. Correção dos solos. Os caras utilizam fertilizantes para a planta ficar maior, melhor. Fertilizantes. É igual fertilizantes, é o seguinte: seu corpo às vezes não precisa de uma vitamina para dar um upgrade, para dar uma melhorada. A planta também. O fertilizante é como se fosse uma bomba lá para a planta. Deixa eu dar uma energizada aqui, ó, para o cultivo. Então põe um fertilizante. O sistema intensivo, isso aqui é pauta de muita discussão. Utiliza-se bastante, ó, porque o sistema intensivo ele visa basicamente obter o quê? Lucro. Não é verdade? Então, porque ele vende para o mercado externo, não é? O outro lá, o extensivo, ele visa o quê? Primeiro, botar comida na mesa. Depois ele visa o lucro. Depois ele vende, porque ele vende só o que sobra, o excedente. Então ele põe comida em casa, depois vende o excedente. Aqui não. Opa. Aqui vende. Então pensa só no lucro, né? Então se aqui pensa só no lucro, não pode perder produção, não pode perder nada. Então aqui usa muito o que, ó? Contra as pragas. Agrotóxicos. Agrotóxicos, né? Nós já falamos um pouquinho. Usam bastante aqui no sistema intensivo. Já falamos também um pouco, né? Seleção de sementes. Nossa, só semente top. Só aquelas que vão vingar mesmo no solo, sementes. Aquelas que vão nascer, que vão dar ótimos produtos. Inclusive, eles fazem aqui, ó, que foi pauta da nossa discussão, sementes geneticamente modificadas.
São os transgênicos, né? Que nós discutimos. Então, estão vendo aí a diferença entre o sistema intensivo e o sistema extensivo, né, que nós temos aqui no Brasil. No sistema intensivo, já que a sua principal pauta é a obtenção do lucro, né, para abastecer o mercado externo, existe uma crítica muito grande no sistema intensivo por parte dos ambientalistas. Porque o sistema intensivo ele quer plantar. Quanto mais área ele tiver para plantar, quanto mais área ele tiver para poder criar os seus animais, melhor. Então o que ele faz? Ele vai às vezes desmatando muitas áreas, ele vai criando áreas de pastagem, áreas de plantio cada vez maior. E isso vem trazendo muitas críticas no campo ambiental. Beleza? Tranquilo? Então essa foi nossa aula. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu. Qualquer coisa, já sabe, né? Só me procurar.